Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos, neste momento, para a nossa terceira palestra, voltado para a construção de um discurso. O objetivo de um discurso é defender uma tese. E essa tese tem que ser muito bem defendida. Por isso que na parte anterior você viu as divisões de um discurso. O exórdio, a parte central com os argumentos, o argumento mediano, o argumento fraco e o argumento forte, e a peroração, que é o motivacional, o emocional. Agora a gente continua aqui com a unidade conquistada. Obedecidas essas regras, a unidade do discurso está conquistada. É esta uma unidade de simplicidade, porque é uma unidade obtida pela harmonização das partes do discurso. Quer dizer, a introdução conversa com a conclusão. O argumento médio conversa com o argumento forte. A peroração está conversando com o exórdio. É uma unidade. Então, quem está ouvindo, colocou a cachola para funcionar, acompanhou a lógica do teu argumento e está se entregando agora àquilo que foi solicitado pela tese. Qual seria a tese? Cada parte está entrosada às outras. O exórdio era a preparação do tema, era o meio de colocar empaticamente o auditório em face do que se queria dizer. A doutrina foi apresentada no corpo do seu discurso e a argumentação buscou corroborá-la. Finalmente, a peroração tocou na afetividade, apelou para as emoções, para que a persuasão fosse completa. Vocês lembram que eu falei para vocês que o seu discurso ele precisa dissuadir para depois persuadir? Que a persuasão começa com a dissuasão e termina com a própria persuasão? Está lembrado disso? O discurso é agora uma peça só. É uma unidade. É um todo harmônico. Algo inesquecível. Algo que continuará ressoando dentro de cada um. Um conjunto habilmente construído que há de produzir seus frutos. Conquistado esse ponto, está o orador habilitado a realizar a parte do aprimoramento. Vamos dar a seguir as regras fundamentais. Quer dizer, o esboço não garante o sucesso do seu discurso. Ter escrito ele também não garante o sucesso. Tudo passa por uma fase de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Tudo. Você, que é o orador, a oradora, e a peça de oratória. Então vamos ver aqui as regras fundamentais para o aprimoramento do discurso. Vamos compendiar nesse curso intensivo algumas das regras principais cuja obediência só trará benefícios. O exórdio, para ser a parte que coloca de imediato o pregador com o auditório, o orador com o auditório, deve ser construído com frases lapidares. Pense numa pedra lascada. Pensa numa pedra bruta, cheia de fiapos, pontiaguda, que machuca as mãos. No final, essa pedra tem que ter quilate. Para ter quilate, ela precisa passar por uma lapidação. No começo, você só tinha uma tese, um tema, um texto. Agora você já tem um sermão, já tem um discurso. Tá bom, vou para o auditório e vou entregar. Depois que você sair frustrado, não diga que não te avisei. Certamente que eu estou brincando. Você vai chegar lá muito melhor preparado. Observe-se a abertura de Monte Alverne. Monte Alverne ele foi considerado um grande orador, tá bem? Já não é dado ignorar a causa desse ímpeto que arremessou através de mil azares esses homens
escolhidos para mudar a face da terra. Olha que frase linda! Você conseguiu observar o balanceamento desta frase? O ímpeto que arremessou através de 1000 azares estes homens escolhidos para mudar a face da terra. Começando com uma frase dessa, dá vontade de quê? De ouvir o restante da peça de oratória. Eu tenho vários aqui discursos também de Monte Alverne. Ou essa de Ramis Galvão. Nada no mundo vive e prospera senão a sombra do amor. Correi a série orgânica inteira e encontrá-los-eis por toda a parte e presidindo aos destinos da vida. Lindo, hein? Uma exaltação aqui ao amor. Temos aí o exemplo de frases lapidares para a abertura. Em regra geral, tais frases devem corresponder ao sentimento geral dos ouvintes, aqueles princípios sobre os quais todos estamos mais ou menos de acordo, salvo apenas nos casos em que o orador deve logo de início entrar energicamente no assunto, opondo-se aos contendores, como neste exemplo. Quer dizer, nós temos a regra, que é agradabilíssima, e temos a exceção. A exceção é quando você já tem que entrar de sola. A exceção é quando você já tem que colocar um ponto final, dar um ultimato, um chega para lá, um cala a boca. Essa é uma exceção. Vejamos aqui esta frase. Nenhuma das razões, nenhuma das provas, nenhum dos argumentos apresentados até aqui se fundam na verdade e na justiça. É o que provarei a seguir. Ponto. Já chegou com o pé na porta. É uma tirada enérgica que desperta de início a ira dos adversários, mas também o temor, se o orador as pronunciar com convicção e força. Mas nesses casos, é preciso que o auditório esteja em parte neutro, que haja nele os que desejam saber a verdade, para que tal abertura possa ter um papel eficiente. A seguir, entra propriamente no exórdio, na parte mais cheia de sensibilidade que o mesmo deve ter. E mudando para um tom mais suave, mais afetivo, o pregador abriria propriamente o seu sermão. Digamos que após tais palavras prosseguisse o orador. Você já começou a primeira frase que você lapidou ali, pé na porta. As pessoas se espantaram com a sua energia e agora você tem o auditório em mãos. Tenso. Tenso, hein? O que é que vai ser dito agora? Aqui uma frase de Carlyle. É horrível, na verdade, o instante em que a alma humana atinge o seu paroxismo e transpõe todos os limites e todas as regras, patenteando os abismos que nela ocultam. Que horror, hein? Que horror! Aqui, de Holmes. Há homens que possuem alma bastante apenas para impedir que lhes apodreça o corpo. Tais homens que vilipendiam são tais homens que acusam inocentes, atirando-lhe a lama das mais abjetas infâmias. E foi o que se viu aqui. E prossegue, então, na justificação da posição que tomou, analisando as acusações e desfazendo-as. Quando tenha atingido a plenitude da sua prova, quando o auditório está tendendo para o seu lado, penetra energicamente na peroração, aproveitando para exemplificar as próprias palavras iniciais para com elas persuadir definitivamente os ouvintes. Tomou a decisão, de pé na porta, sustenta até o fim. Vai baixando a guarda, mas vai forçando o exército inimigo recuar da sua posição de combate. Se demos alguns exemplos de autores diversos, foi apenas para ilustrar os conselhos que oferecemos.
O exercício de construção de frases lapidares é de uma importância fundamental para o orador e obtém-se bom êxito seguindo as regras que tantas vezes preconizaram. Elas servem não só para fortalecer o exórdio, como, sobretudo, para dar mais vida à peroração. Se o estudioso de oratória exercitar-se cuidadosamente na construção das figuras de retórica próprias para o exórdio, para a prova e para mover afetivamente os ouvintes, as quais oferecemos em nossos cursos, terá obtido meio suficiente para alcançar o que deseja. Espero que você esteja muito bem convencido neste momento de que você não vai se tornar um bom pregador, uma boa pregadora, um orador, uma oradora, se você der descanso para a sua voz, para a sua mente, sua alma e o seu coração, quando a responsabilidade de anunciar está sobre os seus ombros. Volto a dizer, você será premiado, se você se esforçar. Não muito, mas muito mais. Outro aspecto para o qual precisamos chamar a atenção do orador é para o balanceamento harmonioso da frase. É necessário que as partes do discurso tenham certa simetria entre si. Exemplifiquemos com esta frase: quem não viu sofrer o objeto amado não sabe o que é amor. Não tem ela a beleza que exige a oratória, como a que oferece quando dita assim: quem não viu sofrer o objeto amado não sabe ainda do que é capaz o amor. Esta frase de cima que você viu aqui, quem não viu sofrer o objeto amado não sabe o que é o amor, ela não tem tanta força assim quando comparado com a frase de Goze. Quem não viu sofrer o objeto amado não sabe ainda do que é capaz o amor. Há aqui um balanceamento simétrico e harmônico que não se verifica no primeiro caso. Vamos falar sobre os gestos? Professor, eu quero ter esse material. Bom, esse material você terá entrando em contato com o nosso instituto, tá bem? Ele vai ser disponibilizado para você. Mas a aula está muito bem aqui gravada e você pode assistir tantas quantas vezes for necessário. Os gestos. No início, deve-se ser o mais sóbrio possível, exercitando-se apenas uma das mãos, à direita sobretudo. As combinações dos gestos só se devem tentar quando o domínio da mão direita esteja completo, ou se caso sentir-se o estudioso suficientemente capaz, dá à mão esquerda menor papel que à direita. Evitar o excesso de gestos simétricos, salvo quando tem força de expressão. É mais belo quando há uma oposição entre os braços, mas oposição qualitativa e não quantitativa. Assim, se ergue a mão direita até a altura da cabeça, a esquerda mal se levanta e só acompanhará a primeira se o gesto for patético. Vamos tentar mostrar o que o texto está dizendo. Mão direita, mão esquerda, segurando o microfone. Mão direita, livre. Com a mão direita, eu falo, vou dizendo. Mas, se você tiver um pedestal, deixe o microfone no pedestal. Fique com as duas mãos livres. Olha, estão livres. Qual que é o conselho do Dr. Mário? Que esta mão aqui, a mão esquerda, meu pai chamava a mão esquerda de mão boba, né? A gente já não usa mais essa linguagem hoje em dia, mas meu pai dizia, meu filho, a mão esquerda, qual que é a mão esquerda, pai? É a mão boba, porque meu pai é destro e eu sou destro também. Então essa aqui é a conotação da mão esquerda, sabendo obviamente que o canhoto, a mão boa dele, é a nossa mão boba. O que diz o Dr. Mário? Esta mão aqui, à esquerda, ela deve ser utilizada com menos frequência. Se essa se levanta, essa aqui fica a meio termo. Se as duas gesticulam ao mesmo tempo, você perde a força da expressão. Por isso, a força da expressão deve ser mantida com uma mão
e essa aqui é auxiliar. Essa aqui é a ideia. A tua gesticulação seja leve, não pesada, não espalhafatosa, não boneco de posto, sabe aqueles que tem um ventilador? Não! Controle. Controle o seu pescoço, controle os seus ombros, controle as suas mãos. Eu acredito que já dei aqui um bom exemplo. A voz. Exercitar as diversas tonalidades de voz, segundo o tema, perfeitamente adequada ao momento, é tarefa imprescindível para o orador. E, sobretudo, evitar a monotonia, exercitando as inflexões e modulações que emprestam tanta beleza à frase. A voz de bronze e a voz de ouro são as mais difíceis, mas, com o decorrer do tempo e dos exercícios, são elas alcançáveis, desde que o pregador não se descure de exercitá-las. Os sermões, isto é, aquelas peças de oratória, o discurso, os discursos que enfeixam este livro devem servir de temas para exercício, e o orador poderá neles obter grandes lições, sobretudo se analisar os discursos com devido cuidado, observar a construção das figuras, a sua propriedade, a adequação da sua aplicação ao assunto. Deve ler os discursos em voz alta, como se tivesse que pronunciá-los, autoanalisar-se e verificar os defeitos, corrigi-los e repetir a leitura até ter alcançado o clímax do discurso. São essas, em linhas gerais, as recomendações que oferecemos para a leitura desta obra, que só desejamos seja proveitosa aos que a compulsarem. Preste bastante atenção. Eu sei que o mercado editorial ele tem aí livros de bons sermões que foram transcritos. Eu mesmo tenho aqui na minha biblioteca as obras de Paul Tillich, que são palestras que ele ministrou no seu seminário, isso ao longo de muitos anos da vida, e foram transcritos. Alguém teve a paciência de ouvir as palestras de Paul Tillich e transcrevê-las depois para o inglês e depois ela ser traduzida para outros idiomas. Por isso, você terá que fazer este exercício. A leitura dos bons sermões, leitura dos bons discursos e observar e pronunciá-los, recitá-los, tantas quantas vezes for necessário. Cuidado com a monotonia da voz, cuidado com o exagero também. Existem 4 formas de pregar um sermão. Pode ser extemporâneo, temático, textual ou expositivo. Vamos analisar um sermão, que é o sermão de Paulo, que ele pregou no seu Areópago, para fixar em nossa mente a importância de se pregar sempre, quer ouçam, quer desprezem a mensagem. Vejamos Paulo fazendo a introdução, a argumentação e o apelo, mas não alcançando o famoso sucesso que tanto desejamos. Aqui você lê o quê? Nós vamos ficar só na parte do sermão de Paulo. Eu não vou explaná-lo, porque eu quero passar para uma outra parte da nossa disciplina agora, que é ouvir um outro discurso. E, ouvindo esse discurso, analisar ele junto com você. Mas, para exemplo, veja Paulo. Paulo entrou em Atenas. Paulo foi ao Areópago. Paulo discursou. Ele seguiu todas as regras da oratória. E no final, o que aconteceu? Vamos ver. Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue
fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ponto. Terminou aqui o sermão de Paulo em Atenas. O que você espera no final de um sermão como esse? Conversão em massa. Atônitos deveriam se dobrar e se curvar diante de Paulo e fazer igual os israelitas fizeram no dia de Pentecostes. O que faremos, irmãos? Isso aconteceu? Não. Em Atenas isso não aconteceu. Por quê? Porque o ambiente chamado Areópago é o ambiente de debates. Ali estavam os filósofos estoicos e epicureus, acostumados a debater os assuntos, não a acatar, não a aceitar de primeira. Ouviram Paulo, gostaram do exórdio, gostaram dos argumentos dele. Você vê a força do argumento médio, do argumento fraco, do argumento forte, e chegou a hora da peroração. Na hora da peroração, Paulo pega e fala de ressurreição dos mortos. Quando ele tocou no assunto ressurreição dos mortos, o ambiente não era próprio, porque ali no Areópago a discussão era severa. Os gregos, eles tinham uma crença firme até em reencarnação, transmigração da alma. Eles não viam a hora de abandonar o corpo. Você pega os estoicos, eles são indiferentes à dor ou ao elogio. Você pega os epicureus, eles têm o prazer desta vida, são materialistas. E Paulo fala de um juízo no mundo vindouro através da ressurreição dos mortos. Isso foi um contragosto ou um contra-argumento. E aí o pessoal do Areópago disseram: o que esse paroleiro anda falando? Que ressurreição de mortos? Quem quer voltar para essa vida? Quem quer voltar para este corpo? E causaram uma celeuma, uma confusão, e Paulo não pôde mais continuar ali com o seu discurso. O que nós aprendemos? Que você pode, sim, amargar uma grande frustração no final do seu discurso, caso você não tenha uma certa sensibilidade ao lugar, à hora e à ocasião. Se o número de opositores for muito maior do que dos simpatizantes, você pode desgostar-se do seu discurso. Não significa que ele está errado. É porque existem situações e situações. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos examinar mais um discurso e vamos fazer agora juntos, você e eu. Prepare-se para o encerramento dessa nossa disciplina, onde nós vamos examinar mais um discurso. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e aqui está a sua disciplina de oratória.